Bem-vindos ao vegetarianismo, uma maneira nobre de viver. Hoje estamos aqui no Brasil e iremos apresentar a vocês o prato chamado açaí na tigela. Açaí é uma fruta típica do Brasil. Ela é encontrada na região amazônica e ela é proveniente de uma palmeira que se encontra nessas regiões. Essa palmeira produz uns coquinhos e esses coquinhos, quando você coloca na água, expele o conteúdo da polpa, que é uma polpa escura. Então, essa polpa você se encontra na América do Norte, na Europa, na Ásia, nos lugares que vendem produtos saudáveis, produtos naturais, né? E ela ganhou um destaque muito grande na comunidade internacional devido às suas propriedades nutricionais, como também das propriedades medicinais. O açaí, então, vem da língua tupi-guarani, que significa fruto que expele água, ou fruto que chora água, né? Então, o açaí é uma fruta que chamou muito a atenção por três motivos principais. O primeiro, os atletas passaram a procurar, dado o fato que tem muitas calorias. Para vocês terem ideia, 100 gramas de açaí, o conteúdo que está aqui, equivale a 250 calorias, além de ter muitas substâncias nutritivas. É por isso que os atletas a procuram bastante. Mas tem outros dois motivos que foram mais interessantes e fizeram com que fosse investigar mais a respeito disso. Um deles é que o açaí é rico em umas substâncias chamadas antocianinas. As antocianinas são esses pigmentos que dão essa cor escura. E essas antocianinas são substâncias que protegem nos organismos dos efeitos maléficos das substâncias redutivas, das substâncias oxigenadas, né? Então, mais ou menos na época de 92, em Estados Unidos, o Instituto de Envelhecimento e o Departamento de Agricultura conseguiram fazer um método para poder mensurar as quantidades de estatinas produzidas em certos alimentos e que protegeriam o organismo. Eles conseguiram então captar um índice chamado ORAC. ORAC significa capacidade de reduzir e capturar as substâncias de oxigênio. Então, esse índice foi aceito pela comunidade internacional. E de uma maneira muito motivada, em Estados Unidos fizeram pesquisa de todas as frutas e verduras e legumes e encontraram que o cranberry é a fruta em Estados Unidos que tinha mais essas substâncias. Mas por que essas estatinas são tão importantes? Porque elas protegem o organismo contra os efeitos maléficos das substâncias oxidativas, né? E as estatinas estão produzidas nesta planta para proteger ela, tanto os frutos como as folhas, dos efeitos maléficos dos raios ultravioletas. Dessa maneira, protege as plantas. E quando você consome isso, você leva para dentro do seu corpo essa capacidade de proteção das células, evitando que elas sejam destruídas, evitando que o envelhecimento seja mais rápido, né? Então, foi interessante que essa mesma comunidade científica descobriu anos depois que o açaí tinha 33 vezes mais estatinas do que a uva que produz aquele suco de tinto, né? Que é muito recomendado por alguns médicos para a proteção do coração. Mas para nós que somos vegetarianos, ficou uma notícia espetacular, porque não precisamos de bebida alcoólica de forma alguma. Basta o açaí, que tem muito mais teor de estatinas. Assim também, as estatinas têm 10 vezes mais capacidade de proteção do que o cranberry dos Estados Unidos, né? Então, é um fruto que é muito rico, né? Além disso, a indústria farmacêutica descobriu que essas substâncias protegem e nutrem também a pele. É por esse motivo que é usado também em shampoos, em cremes, né? Porque passaram a ver a importância que havia para a pele. E o terceiro motivo é que ele tem uns óleos, e esses óleos têm o ômega 6 e o ômega 3, que são recomendados pelos médicos no mundo inteiro para a proteção de doenças cardiovasculares, cerebrais e das artérias. Acontece que o açaí tem muita quantidade, mais do que o azeite de oliva virgem, né? E isso então foi o maior destaque. Mas então, quando nós passamos a ver a grande importância que tem isso, é que nos interessamos mais em trouxer esse material para vocês.
hoje nós vamos preparar esse prato chamado açaí na tigela, que é um prato típico do Brasil. Vamos lá, então. Quais são os ingredientes que precisa para isso? Primeiro, precisa da polpa congelada, porque o prato também se consome de forma fria, né? Congelada. Iremos utilizar banana, que é da minha preferência, mas existem outras pessoas que preferem usar morango, ou às vezes manga também, para poder dar aquela consistência e o sabor ficar mais pronunciado. E, evidentemente, precisaremos também de um doce. Eu, na minha preferência, prefiro o melado de cana. Existem algumas pessoas que preferem o açúcar mascavo. E aquelas pessoas que moram nas regiões nortes têm o sirup, que é uma substância também doce, muito comum nas suas áreas, né? Isso fica a preferência de vocês. Mas, então, como que vai ser a nossa preparação de hoje? Primeiramente, pegamos aqui o que seria um pacotinho de 100 gramas, né? E levamos para o liquidificador. Em segundo lugar, a banana. Para essa quantidade, poderemos utilizar então o melado. Uma colher seria suficiente, né? Se fosse de açúcar mascavo, mas para o melado que precisa de um pouco mais, seria 2 colheres. O melado, ele é produto da cana de açúcar. Seria aquilo que antecede a açúcar, o açúcar mascavo. Você precisa colocar a cana de açúcar em calor para que vai soltando o açúcar, né? E quando ele vai ficando solidificada pela evaporação da água, fica este melado. Se continuar esquentando, esse melado se tornará em açúcar mascavo. Então, depois que você esquenta mais essa situação e elimina a água, isso vira açúcar mascavo. A seguir, pode colocar essa quantidade, ou se necessário, se estiver muito grosso, pode colocar mais um pouco de água. Pronto, agora o nosso prato de açaí está listo. Para completar, basta colocar um pouco de granola, que é também conhecido nos outros países, né? Pode colocar uma quantidade pequena para dar um sabor até melhor. E aqui temos pronto o nosso açaí na tigela. Eu amo muito isso. É delicioso. Muito gostoso. O açaí, como todas as frutas, tem minerais e tem vitaminas. Mas é interessante que esses minerais em outras frutas não têm sabor agradável. E, no entanto, aqui temos ferro, que é muito importante para o combate de anemias. Como também temos substâncias como potássio, que é muito rico e muito importante para a transmissão dos sistemas nervosos nos impulsos, né? E existem também o fósforo, que é muito importante também na questão da inteligência, da função cerebral. E isso talvez um dos mistérios que nós encontramos nessa fruta típica do Amazonas, né? Então, eu desejo para vocês que possam encontrar em alguma loja próxima de suas casas esse produto que agora é de exportação do Brasil. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Continuem na programação da Suprema Master Television. E a nossa última mensagem é: sejam vegetarianos, sejam ecológicos e salvemos o planeta. E bom apetite!
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.